noite, meus amores. Hoje, sexta-feira, chegamos para mais uma collab, né? Eu e meus amigos, né? Então, é collab entre amigos, né? Então, gostando do vídeo, já curte, compartilha, comenta, deixa aquele joinha aí para vir no canal, tá bom? Quem não for inscrito, se inscrevam, tá bom? E que Deus abençoe a vida de cada um aí dos meus inscritos, dos meus amigos do YouTube, tá bom? Então, vamos para mais uma maravilhosa collab, né? Temos collab de 15 em 15 dias, né? Entre amigos, collab entre amigos de 15 em 15 dias. E hoje é sexta-feira, dia 19, né? Então, estamos aqui com mais uma collab entre amigos, tá bom? Vamos lá para mais... Acho que tem 30 perguntinhas. Tem 30 perguntinhas aqui, tá bom? Primeira pergunta: o que você mais valoriza em uma amizade? Olha, em uma amizade eu valorizo, falando por mim, né? Eu valorizo a sinceridade, né? A honestidade, né? A pessoa ser sincera, né? Com o amigo, né? A gente poder, a confiança, a gente poder contar com aquele amigo, né? Nas horas que a gente precisa, né? Isso é uma amizade verdadeira, né? Então eu valorizo muito isso, a sinceridade, a honestidade da pessoa, o caráter, né? A confiança, a gente poder confiar no amigo da gente, né? Então é isso. Qual foi a maior lição que uma amizade já te ensinou? Olha, lição que uma amizade já me ensinou eu acho assim, né? Que nem eu falei em cima, né? Na outra pergunta, né? A gente tendo ali aquela confiança na pessoa, né? A confiança, poder contar com aquela amizade, né? Qual foi a maior lição que uma amizade já te ensinou? Então, a confiança, né? Da gente poder contar com aquela amizade daquela pessoa, né? Então é isso. Você prefere se relacionar com pessoas extrovertidas ou tímidas? Olha, a tímida, né, é mais quietinha, né? Agora a extrovertida é melhor, né? Que, né, a pessoa alegre, feliz, né? Então é tudo de bom, né? Mas também não podemos desfazer das que são tímidas, né? Então a gente tem que, se ela é tímida, perto de mim ela vai ficar alegre, né? Então é isso. Como você é tímido ou extrovertido? Como você é tímido ou extrovertido? Extrovertido. Eu sou extrovertida. Sou tímida nada, não tenho nada de timidez aqui. Você fala tudo que vem à cabeça com qualquer pessoa, hora e lugar, ou se cala e espera o momento adequado para falar? Olha, eu acho que a gente tem que... Depende do lugar que a gente está, né? Se está num ambiente que a gente pode conversar, né? Eu prefiro falar, né? Se não, eu prefiro ficar quieta e esperar o momento oportuno, né? Para estar falando com aquela pessoa, né? Então é isso. Você prefere ser sempre 10 minutos... Você prefere
ser sempre 10 minutos atrasado ou 20 minutos adiantada? Eu prefiro ser adiantada, né? Hoje eu tive uma consulta médica, eu saí da minha casa 10 não, era 11h10 a minha consulta, né? Aí eu saí da minha casa, era 9h30. Cheguei lá, não era umas 20 para as 11, por aí. Só sei que eu cheguei super cedo. Cheguei, já fui atendida, já vim embora, não demorou nada. Só que os meus médicos são muito longe, né? Mas valeu a pena, vai rapidinho. Então eu prefiro me adiantar do que me atrasar, né? Não tem coisa melhor, eu gosto de chegar nos meus compromissos adiantada e não atrasada. Não gosto de atrasar e não gosto de esperar ninguém. Eu sou assim, tá bom? Qual peça de roupa que você gosta tanto que não vive sem? Olha, eu não vivo sem uma calça comprida. Eu gosto muito de usar calça, né? Um jeans, né? Eu uso direto jeans, né? Até porque eu trabalho, né? Então eu vou de jeans, né? Então não fico sem um jeans. Um jeans básico, né? Muito bom, né? Eu acho, eu gosto, né? Então é uma calça jeans. O que, o que não pode faltar no seu café da manhã? Não pode faltar meu chá, né? Que agora eu tomo chá, então não pode faltar meu chá. Chá de camomila, eu vou variando. Chá de camomila, chá de erva doce, erva cidreira, chá de aquele mate-leão, né? Eu adoro mate-leão. O chá mate, né? Que a gente costuma falar. Então não pode faltar isso, né? Bem quentinho, é muito bom. Pãozinho com manteiga, tudo de bom, né? Então é isso, não pode faltar meu chá. Você é mais produtivo de manhã, à tarde ou à noite? Olha, eu sou uma pessoa que não tenho preguiça. Assim, gente, eu não sinto preguiça. Eu posso sentir canseira. É diferente de preguiça. Preguiça é aquela pessoa que, sabe, se escora num lugar e não tem coragem nem para fazer nada, né? Isso é preguiça, né? Então, eu não tenho isso, gente. Eu não sinto preguiça. Então, pode ser qualquer hora, de manhã, de tarde, de noite. Se tem que fazer alguma coisa, eu tô lá, né? Não sinto preguiça, não. Sabe aquela pessoa que acaba de almoçar e fala, ai, que preguiça. Não, comigo não tem isso, não. Tá bom? É muito difícil. Eu nem lembro quando eu senti uma preguiça. Também tenho tempo eu não tenho tempo para sentir preguiça. E é isso aí. Você é produtivo de manhã, de tarde, não, em todas as horas, de manhã, de tarde, de noite, o que tiver que fazer, eu faço, eu não tenho preguiça. O que você faz quando precisa de motivação? Olha, eu não assim, sabe, eu sou uma pessoa muito assim, decidida, eu sempre fui eu e Deus, né? Então, sempre eu que resolvo meus assuntos, eu que resolvo meus problemas, né? Então, eu me motivo sozinha, eu não deixo nada me abater, sabe? Eu posso estar jururu ali aquele momento, se for uma coisa muito séria, porque não é qualquer coisa que tira a minha motivação, não, entendeu? Então, eu sou assim, sou uma pessoa bem concreta ali, sabe? Não fico desmotivada, não. Tá bom? Se eu quero uma coisa, eu vou à luta e pronto. Eu aprendi a viver assim, desde pequena, consegui minhas coisas assim, sabe? Já trabalhava desde cedo, então eu sou bem assim, sabe? Não fico desmotivada não, né? E nem deixo ninguém me desmotivar, assim. Ai, você tá aí, você tá aquilo outro. Não, entra por aqui, sai por aqui. Essas pessoas também eu saio perto dela, não quero nem ver, sabe? Eu sou assim. Não gosto de baixa astral, assim, de gente negativa perto de mim, não.
Eu gosto de gente, sabe, assim, alegre, feliz. Difícil a pessoa me desmotivar. Falei errado aí, gente, eu enrolei toda aqui, mas vocês entenderam, né? Tem algum hábito que você está tentando criar ou mudar? Gente, olha, não sei se você já percebeu, né? Eu pisco muito, assim, às vezes meu olho arde, eu fico piscando, né? Então eu tenho essa mania de ficar piscando, né? Então, essa mania, eu sempre, não é de hoje, é muito tempo. Então, eu já convivo bastante assim, né? Eu piscava mais, assim, eu apertar o olho, agora não, agora melhorei bastante, né? Você cozinha ou costuma pedir comida? Eu cozinho. Agora, quando me dá vontade, assim, aí eu peço, né? Mas, assim, é muito difícil. Eu gosto de cozinhar, né? Porque a minha comida eu sei como que eu tô fazendo. Eu não gosto de comer muito fora, não. E ainda mais agora que eu tô com um problema no esôfago, né? Então, tem que comer ali dentro da minha casa. Não posso comer qualquer coisa na rua, sabe? Longe de mim, não posso comer nada na rua. Não posso comer coxinha, não posso... Eu já não comia mesmo, né? Comer só de vez em quando. Então, por exemplo, se eu saio de manhã, né? Aí eu tô com fome, tô passando mal de fome, deixa eu ali numa lanchonete comer alguma coisa. Não, isso comigo não dá mais, né? Eu tenho que comer na minha casa. Porque assim, eu sei o que eu tô fazendo, eu tô lavando muito bem meus alimentos, né? E é assim, eu não costumo ficar comendo fora, não. Não peço comida, não, tá? Eu prefiro fazer os meus alimentos. Você cozinha ou costuma pedir fora? Eu cozinho, tá bom? Tem alguma receita favorita que faz sempre? Gente, eu gosto muito de massa, fazer nhoque, lasanha, mas essas coisas eu fazia quando também podia comer, né? Agora eu não faço. Como mais a verdura, salada muito bem lavada, né? Tem que lavar muito bem a salada, né? Então, eu como mais assim, e um bife grelhado ou um filé de frango grelhado, né? Eu gostava muito de nhoque, né, que eu não tava falando, né? Então, hoje em dia eu não faço mais. Se fizer, por exemplo, vou comer muito pouco, só se tiver todo mundo aqui em casa, né, quiser que eu faça, aí eu faço, né? Mas para mim, assim, sozinha no meu dia a dia, é mais um legumes, uma salada, um arroz e feijão mesmo, entendeu? Comida trivial do dia a dia, um filé de frango grelhado, essas coisas, tá bom? Essa é a minha receita, minha comida favorita e minha comida que eu como todos os dias, né? Aí eu vou mudando as misturas, né, para não enjoar, porque senão enjoa. Mas eu não sou enjoada, não, é difícil eu enjoar de alguma comida, entendeu? Faz exercício físico com que frequência? Olha, eu já fiz bastante exercício físico, né? Mas agora eu não tô fazendo mais, até porque eu tô fazendo fisioterapia todos os dias, tô com um problema no joelho, né? Então, não tô mais fazendo, tô proibida de fazer por enquanto, né? Eu posso fazer hidroginástica, isso aí eu posso fazer. Mas exercício físico eu gostava muito de fazer, eu tava na academia, tava fazendo musculação, né? Fazia caminhada na rua, que eu gostava de fazer caminhada na rua, né? O cachorro começou a latir aqui, eu parei um pouquinho, tá, gente? Então vamos continuar, né? Você faz exercício físico com que frequência? Então, eu costumava fazer caminhada, academia, hoje em dia eu não faço mais, porque eu tô com problema no joelho, igual eu disse, né? Então, eu tô fazendo fisioterapia para acessar as dores, né? Eu tô sem cartilagem também no joelho e artrose, então dói muito, né? Então, às vezes eu quase nem ando direito, então eu tô fazendo fisioterapia. Então, por esse motivo, não tô fazendo mais exercício, tá bom? Foi suspendido os meus exercícios. Você tem
tempo para descansar ou vive na correria? Eu sou uma pessoa que eu vivo na correria, mesmo sem poder andar direito, com o joelho doendo, mancando, eu fui me arrastando, mas fui trabalhar. Eu sou assim, e para eu ficar em casa, só se ficar, que eu tenho fibromialgia, tudo esses negócios de reumatismo no sangue, sabe? Então é isso aí. Aí eu travo de vez em quando, aí só se acontecer de eu travar para eu parar, entendeu? Senão eu continuo trabalhando, eu sou assim. O médico até já me deu uma bronca por isso, porque quando eu sinto dor, eu não paro. Eu continuo trabalhando e ele disse que não pode, a gente tem que parar, descansar, né? Procurar relaxar. Mas como que eu relaxo se eu tenho que trabalhar? Eu não gosto de faltar em serviço, entendeu? Então, para mim faltar só se for muito sério, de eu não conseguir me arrastar para chegar lá tendo serviço. Mas eu tava com problema no joelho, ainda tô, né? Graças a Deus, as fisioterapia eu tô andando de novo, mas tô andando mancando ainda. Mas eu fiquei assim, numa situação bastante grave, deu me arrastar, mas mesmo assim eu fui trabalhar, entendeu? Então a pergunta aqui foi: você tem tempo para descansar, né? Só quando eu vou deitar para dormir. E ainda durmo tarde, ainda, muito tarde, tá bom? Como você cuida da sua saúde mental? A minha saúde mental, gente, muito boa, graças a Deus, porque assim, eu não deixo assunto, fico encucando com as coisas na cabeça, não, sabe? Se eu tenho um problema, eu vou lá e resolvo, entendeu? E pronto, não fico ali matutando, entendeu? O que eu tenho que fazer. Não, eu gosto de resolver logo pra ontem. Eu sou assim, sabe? Então, minha cabeça é muito boa, assim, nessa parte, assim, sabe? Como você cuida da sua saúde mental. É isso aí. Não fique encucando, porque se a gente ficar pensando muito assim em coisas, né? Tem gente que pensa em coisas ruins, né? Tem gente que é assim, né? Aí a cabeça começa a ficar pirada, né? Eu não, eu sou sempre uma pessoa muito alegre, muito feliz, graças a Deus, né? E minha cabeça é muito boa, graças a Deus. Não fico pensando besteira, não, tá? Porque se a gente ficar pensando, gente, coisas que não deve, a gente pira. Então a gente tem que ser uma pessoa sempre alta astral, né? Tentar ser uma pessoa alegre, feliz, com Deus na frente e a gente atrás, vai tudo bem, não é não? Então é assim. Fica encucando muito não. Deixa eu ver aqui. Tem algum hábito que te ajuda a relaxar? Olha, o que me ajuda a relaxar, já falei aí umas vezes, é barulho de água, ou então aquelas músicas, sabe, de piano, violino. Gente, essas músicas sabe, ela relaxa a gente, não é assim? Essas músicas relaxam a gente, é muito legal, né? Até quando eu vim hoje, fui fazer minha fisioterapia, né? Tinha uma pessoa tocando um violino, sabe? Eu tava sentada no metrô, eu quase dormi, sabe? Aquilo ali me relaxa, sabe aquele sonzinho assim do violino? Então, me relaxa. Então essas músicas assim, tocadas de violino, piano, né? Deixa eu ver, tem algum hábito que te ajuda a relaxar? Música, essas músicas sim me ajudam a relaxar, tá bom? Às vezes eu coloco até música assim pra dormir, aí fica aqueles barulhinhos de água, sabe? Aí é muito bom, aí eu durmo rapidinho. Como você lida com dias improdutivos? Assim, o meu dia sempre é produtivo,
não tem nada improdutivos, né? Mas sempre foi produtivos o meu dia, né? Porque eu saio, por exemplo, para trabalhar, eu vou lá, resolvo o que eu tenho que resolver, trabalho, volto para minha casa, resolvo minhas coisas, faço minhas coisas. Se tem que ir no médico ou alguma consulta, eu vou lá e vou também. E aí eu tô sempre ativa assim nas coisas, sabe? Assim, meu dia é muito produtivo, entendeu? Não tem nada improdutivo, tudo produtivo, graças a Deus. Eu sou uma pessoa bem assim, sabe? Eu gosto de. Eu fui criada assim, né? Eu fui criada aprendendo resolver as minhas situações, resolver minhas situações difíceis, resolver os meus problemas, né? Então, eu não sou assim, não deixo nada, não deixo nada para trás, sabe? Eu gosto de fazer, se tem que fazer uma coisa amanhã, eu já fiz ontem, sabe? Eu sou desse tipo assim, entendeu? Eu sou bem assim, sabe? Deixa eu ver aqui onde eu tô. Só um pouquinho, gente. Aqui. Consegue dormir fácil ou fica rolando na cama? Outro problema aí, né? Porque assim, às vezes eu fico tão cansada de tanto ir pra lá, pra cá, né? E sempre o celular na mão, viu? Porque esse celular aqui, ó, o roxinho aqui, ó, eu não largo ele, porque é onde eu cuido de tudo aqui, ó, de tudo, né? Das minhas coisas, meu dia a dia, tá tudo aqui nesse celular, né? Então, ele é comigo para baixo, para cima, no serviço eu tô lá olhando ele, eu não largo ele para nada. Ele tocou, tô lá, ó, resolvendo meus assuntos aqui no celular que eu tenho que resolver, entendeu? Então eu tô sempre assim, né? Resolvendo tudo, coisas de grupo, tudo, né? Então não abandone esse meu roxinho. Então, aí eu fico pra lá e pra cá, fico no celular resolvendo tudo que eu tenho que resolver, né? Quando eu chego na minha casa, quando eu chego na minha casa, eu vou deitar para dormir. Cadê o sono? Ali primeiro eu tenho que descansar, sabe? O corpo, aquela canseira que dá, né? A gente ficar pra lá e pra cá, trabalhando, fazendo uma coisa, fazendo outra. Eu tenho que descansar primeiro, senão eu não consigo dormir, senão eu não consigo relaxar, né? E aí, às vezes, me dá insônia e eu fico que nem um bife à milanesa, rolando pra cá e rolando pra lá, rolando pra cá e rolando pra lá. É bem difícil, sabe? Eu já cheguei a dormir 2, 3 horas na noite. Eu já falei isso aí uma vez, aí acho que foi em outra collab aí que eu falei, né? Mas a pergunta aqui é diferente, né? Então, mas o assunto é esse. Aí, então, eu tenho um probleminha para dormir, né? Eu não durmo fácil. Que a pergunta aqui é, você consegue dormir fácil ou fica rolando na cama? Depende da minha canseira. Se não até insônia eu tenho, tá bom? Você lê ou assiste alguma série, filme antes de dormir? Eu gosto de assistir série. A televisão, se eu coloco ela bem baixinha também, ela me ajuda a dormir, né? Então, eu gosto de colocar a TV. Então, eu assisto TV, tá bom? Mas não assisto canal aberto, não. Eu gosto de canal fechado. E que eu não gosto dessas novelas da Globo, não, que só passa porcaria. Então, eu não gosto, né? Então, eu assisto canal fechado, tá bom? Quando você ajuda uma pessoa e por algum motivo a amizade é abalada, você joga na cara tudo que fez por ela? Não, porque assim, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu cortei relação, cortei, mas não jogo nada na cara, porque senão Deus não recebe o que você fez pelaquela pessoa, né? Então, eu não jogo na cara, né? Já aconteceu comigo, né? Coisas assim, mas eu particularmente, eu não jogo na cara, tá bom? Trabalha com o que ama ou trabalha por dinheiro? Olha, se você, quando você vai se formar em alguma coisa, eu acho que
assim, você tem que estudar bastante no que você vai fazer da sua vida, no que você vai se formar, né? Porque você não pode, o dinheiro é bom, ajuda, mas você tem que ter amor à sua profissão, você tem que ter amor àquilo que você vai fazer, né? Eu me tornei cuidadora, né, cabeleireira, costureira, então essas profissões eu gosto de fazer, eu faço com amor, faxina, né? Adoro fazer uma faxina, então você tem que fazer por amor, aquilo que você gosta, e aí você tem que fazer aquilo, trabalhar naquilo que você gosta, porque senão não dá certo, gente. Senão você vai fazer as coisas por dinheiro, não dá certo. Tá certo que o dinheiro é bom, ajuda, a gente tem que ganhar, né, para se sustentar, mas a gente tem que fazer aquilo que a gente ama fazer. E o dinheiro é um complemento, né, que a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar, né? Então é por amor, você tem que fazer por amor as coisas, não por dinheiro, tá bom? Vamos ver. Você se preocupa com a sua aparência na velhice ou é uma pessoa tranquila sobre esse assunto? Olha, eu quero estar sempre bem, né, na minha velhice, né? Como que eu tô? Já tô velhinha, né? Mas eu acho que eu ainda tô bem. Eu acho, eu me sinto muito bem, eu me amo muito, né? Eu tava vendo umas fotos aí, umas fotos atrás, né? Nossa, como eu era linda, mas eu ainda tô linda, me acho linda. Então a gente tem que se achar, né, gente? Porque se a gente não se achar, quem é que vai achar? Então vamos gostar de nós mesmas, né? Então, eu me preocupo sim com a minha velhice, procuro estar bem, né? E quando eu estiver bem velhinha também, vou continuar eu sendo eu aqui, a Rosana, né? Porque eu quero envelhecer bem. Se eu chegar a envelhecer, eu quero envelhecer bem, tá bom? Se tivesse que se descrever em 3 palavras, quais seriam, né? Então, se eu tivesse que me descrever em 3 palavras, quais seriam, né? Eu dei um pause que o cachorro tava latindo muito aqui. Aí eu dou um pause para não sair no vídeo, né, gente? Senão fica ruim, né? Então, se tivesse que se descrever, me descrever em 3 palavras, quais seriam? Amor, gratidão, confiança, esperança, né? Acho que foi 4, né? Então é isso aí. Qual é a sua maior qualidade e seu maior defeito? Minha qualidade, gente, eu acho assim. A minha qualidade, eu gosto muito assim de. Eu já cheguei a achar isso errado, né? Mas eu acho que tá certo isso. Eu tava pensando bem, eu acho que é certo. Minha qualidade. Hoje em dia as pessoas costumam pensar muito no seu próprio umbigo, né? Não são todas, né? Mas tem gente assim. Eu já convivi com gente assim, né? Pensa só nele. E eu não sou assim, então eu tenho uma qualidade, eu penso primeiro nos outros, depois em mim, eu sempre faço isso. Aí eu já também me lasquei toda por causa disso, entendeu? Tanto pensar nos outros e deixar eu pra lá. Mas aí me falam, não, você tem que pensar primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não, eu acho que isso é egoísmo, a pessoa olhar só pro seu próprio umbigo, né? E a minha qualidade é essa, eu me sinto bem em pensar primeiro nos outros. Se eu tiver aqui, por exemplo, se eu tiver um exemplo assim, se eu tiver 10 reais aqui, né? Cheguei uma pessoa, você me empresta isso, eu tô precisando para isso, né? Eu dou aquilo e fico sem, entendeu como é que eu sou? Eu sou desse jeito, né? Mas se realmente a pessoa está precisando, se eu conhecer, né? Porque tem hoje em dia muitos aproveitadores, né? Que quer enrolar a gente e a gente tem que ser esperto também para ninguém te enrolar, né? Mas eu sou assim, eu penso primeiro nos outros e depois em mim, né? Agora um defeito, deixa eu ver aqui. Então, meu defeito
é que eu acho que as pessoas, por eu ser desse jeito, eu acho que as pessoas também têm que ser comigo, né? Assim, ou com outra pessoa, né? E não é assim, né? Então, eu acho que isso é um defeito, porque cada um é como é, né? Então, eu acho que isso é um defeito, por exemplo, você querer. Eu já cheguei a ter pensar, será que eu tô errada de pensar desse jeito? Porque já me falaram, não, primeiro, Rosana, você pensa você, porque eu penso, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, tudo eu. Não, não é assim não, né? Agora, eu acho, aí eu tava pensando, poxa, porque será que você que não tá errada? Aí eu fico pensando e falo, chego até a falar para as pessoas, né? Que se eu ver assim na minha frente, pessoa que só pensa nele, egoísta, né? Aí eu falo, né? Eu tento falar, então isso é meu defeito, né? Porque eu quero que a pessoa seja assim igual eu e ninguém é igual a ninguém, né? Eu sou de um jeito, você é do outro, e assim vai, né? Mas eu acho que tem que ter mais um pouco de humanidade com as pessoas, né? E eu acho que não pensar em seu próprio umbigo. Eu tô falando porque já vivi isso aí, entendeu? Então eu quis mudar a pessoa, tentar orientar. Não, não é assim desse jeito. Então esse é o meu defeito, tentar ver as coisas erradas assim, e a pessoa acha que ela tá certa e eu quero mudar, não, você tá errado. Então, aí eu deixei para lá, porque a gente acaba discutindo, né, não dá certo. Então, mas eu acho muito feio isso, a pessoa só pensar no seu próprio eu. Não pode. Eu acho que não pode, entendeu? Então esse é meu defeito, tentar mudar as pessoas e isso aí não vira, né? Só se a pessoa quiser, né? Então é isso. Qual música você poderia ouvir 1000 vezes sem enjoar? Olha a música. Eu gosto muito daquelas músicas antigas, sabe? Tipo El Green. Não sei se vocês lembram dessa música do passado, quando eu tinha 15 anos. Essa música é em inglês, né? Do El Green, é umas músicas tão bonitas. Eu gostava de ouvir essas músicas e não enjoava. Também tem muitos samba, né? Quando eu não era evangélica, que eu gostava também, né? Hoje em dia é louvores, eu ouço louvores sem enjoar e não enjoo, tá bom? Qual filme você assiste várias vezes e continua assistindo? Dorama, né? Aquelas séries coreanas, eu gosto muito. Qual foi a viagem mais inesquecível da sua vida? Quando eu viajei com meu marido para Minas, que foi só nós dois, a gente se divertimos, né? A gente brincou muito, entramos num labirinto, né? E aí eu fiquei apavorado naquele labirinto, era grande, gente. Eu falei, ai, você fiquei fora, porque se eu me perder, não conseguir sair, você vai lá me buscar, né? Gente, eu fiquei apavorada. Eu entrava e saía e eu não conseguia sair daquele negócio, sabe? Aquele labirinto, né? Eu fiquei muito apavorada. Depois eu consegui sair. Então foi essa viagem, eu fui para Minas e lá eu brinquei de várias coisas com ele, né? Então ficou marcada essa viagem aí. Não foi o importante é você ir se divertir, não é Minas é aqui perto, né, de São Paulo, não é muito longe não, mas o importante é você ir e se divertir, se sentir bem com a pessoa que está do seu lado, né? Então, foi essa viagem quando eu era casada que eu fiz com ele, né? Então marcou. Viagem inesquecível da sua vida. Amar ou ser amado? A gente tem que. A pergunta aqui: amar ou ser amado? A gente tem que amar para poder ser amado, né? Porque não tem como você amar uma pessoa se você não se ama a si mesmo, né? Então a gente tem que se amar para poder amar as pessoas, né? Então, amar ou ser amado. Então,
amar, né? A gente tem que amar, dar amor, né? Complete a última pergunta. Complete a frase. Ter paz é. Ter paz é ter sossego. Você chega do serviço, tipo, cansada. Você quer paz, né? Chega ali, aqui meu ambiente aqui na minha casa tranquilo. Só eu, né? Só eu aqui, Deus. Então, é uma paz, né? Por exemplo, se eu quero gravar, eu tenho a minha paz para poder gravar. Só quando o cachorro late, aí eu vou lá, né, e dou um pause que eu tô fazendo aqui agora. Então, ter paz complete a frase. Ter paz é tranquilidade, né? Ter sossego no seu ambiente, na sua casa, né? Não tem coisa melhor, né? Do que você chegar na sua casa e ter um ambiente de paz, né? É muito de tranquilidade, de harmonia, né? Então, ter paz é isso, ter harmonia, ter sossego, né? Então, é isso, gente. Se eu não respondi certo, me perdoem. São 30 perguntas, essa foi a última. Ter paz né? Foi a última pergunta. Então, eu espero, eu vou deixar aqui no começo do vídeo, eu deixo uma vinheta, né? Dos meus amigos passando, vocês vão lá com o nome do canal deles, né? Vou deixar uma vinheta aí, né? Aí vocês vão lá visitar, fazer uma visita no canal dos meus amigos, né? E no final também eu deixo uma outra vinheta, né? Então são duas vinhetas com canais dos meus amigos do YouTube, tá? Da minha collab, né? E aí vai lá, faz uma visitinha no canal deles, curte o vídeo deles, compartilham, tá? O meu também, não esquece de compartilhar meu vídeo, se inscrever quem não foi inscrito, assistir todo o vídeo, né? Então, terminou meu vídeo, vocês vão lá no vídeo deles e façam a mesma coisa, tá bom? Eu agradeço a cada um, né? E que Deus abençoe as nossas vidas, tá bom? Até mais, fiquem com Deus, até uma próxima collab, se Deus quiser, né? Até mais.